Quero desenvolver minhas pernas, quero pernas grossas, firmes e desenhadas para já. Bem, não é assim não. Mas eu preciso lhe dar uma na cara agora que é, vou falar bem simples, tá? Dói, dói 2 a 3 vezes mais do que qualquer treino. Por isso que a maioria dos homens não conseguem treinar a perna de maneira adequada. Vamos começar com o agachamento. O agachamento ele pega o glúteo. Opa, mas você tá olhando para cá, né? O glúteo femoral e o quadríceps. Tudo junto. Um exercício muito articular. É o rei dos exercícios de perna. Nele você tem que focar toda sua energia. Falam de agachamento, inclusive outros exercícios, amplitude. Até os 90, bem, mas se for abaixo, melhor ainda. A desgasta as articulações, muito pelo contrário. As articulações elas melhoram, elas alongam de maneira adequada. Elas foram feitas para isso. Agachar abaixo dos 90, top. Você não consegue desenvolver pernas sem colocar uma carga adequada. Eu vou te falar, é o exercício que mais você consegue queimar caloria, perder gordura, melhorar seu metabolismo. É o exercício que já foi cotado como o exercício mais importante aí na questão da saúde, inclusive nos idosos. Eita porra. E claro, eu tô falando dele até a falha. Todo exercício de perna, você tem que chegar a uma falha concêntrica. Ah, não é, eu não sou de acordo com a falha, não. Eu digo que funciona. Pode funcionar sem chegar até a falha? Pode, mas nunca é igual. Tu nunca vai ter a mesma densidade, nunca vai ter a mesma velocidade de desenvolvimento, nunca. E o que seria uma carga adequada? A carga adequada é sempre que você sentir esforço. Mas eu vou chegar para falar uma coisa a você. No dia que você estiver pegando 1,5 vezes, 2 vezes seu peso no agachamento, pode ter certeza que suas pernas serão pernas fortes e boas. Você vai gostar do seu resultado. Claro, amplitude, repetição, 10, 12, 15. Daí a gente vai para a extensora. Extensora, pessoal, é aquele negócio. A máquina está lá, é para estar sendo zerada. O seu objetivo é zerar a máquina e fazer 10. João, eu zero a máquina e faço 10. Faça 15. Faça 20. Sempre progrida. Ah, eu nunca zero a máquina. Continue tentando. Até quanto tempo? Até quanto aí você quiser. Porque a questão é o seguinte: a gente sabe que treino é básico. É que nem tomar banho, escovar os dentes, se alimentar. Todo mundo tem que treinar, tem que fazer atividade física. Então sempre você vai ter que bater na evolução. Sempre você vai ter que, não, quero melhorar. Leg press, muita gente treina errado leg press. Muita gente. É uma flexão de joelho. O cabo é um Enzo de 14 anos, 15 anos, ele pega em panturra de peso de 5, de 10, de 15, fica fazendo a flexãozinha de joelho a pulso. Não, tô arrasando. Meu irmão, como eu queria estar escutando esse vídeo, eu queria ter assistido esse vídeo quando eu comecei na academia, já para ter uma noção. Primeiro faça o seguinte, pega um peso muito leve. Leve, 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 leve. Ajusta a cadeira, deixe ela bem posicionada para você aqui. Eu gosto de baixo, deixa ela mais baixo possível. Você vai fazer o seguinte, bote um peso leve, 50 a 100 quilos, que dá para fazer com a perna, brincando, empurrando assim. Ah, é pesado. Pesado porque você está começando agora, porque depois quando você tiver um tempo de treino, isso aí já vai estar leve. Daí você vai fazer o seguinte, você vai sentir o movimento, ajusta o pé, o joelho, chama o instrutor, tá certinho aqui, o instrutor bom, pega aqui, coloca certinho, baixa, desce. Tem gente que tem um encurtamento no calcanhar. Então é bom você alongar antes. Chega pro instrutor lá, o personal, como é que eu alongo o meu calcanhar para eu descer bem o exercício. Bora colocar. Quando você desce bem o exercício, faz ele tudo certinho, olha, a mecânica tá perfeita. Você vai fazer o que agora? Carga. Sim, mas carga quanto? 3 a 4 vezes seu peso. Sim, mas só vou esclarecer uma coisa, eu não estou falando para obeso não, viu? Se for obeso, colocar 3, 4 vezes de um peso,
daqui a pouco tá botando um carro. Você, se você for obeso, você vai ver sua quantidade de massa muscular, massa magra, e você vai tomar isso aí como base. Se você tem um probleminha no joelho, você vai fazer o seguinte: faça assim não, aqui é uma performance, tá entendendo? Então, não quero prejudicar ninguém não, eu quero falar aqui de maneira bem clara. Repetições: 10, 15, 20, 30. O céu é um limite. Coloque sempre a carga aí. Quando você chegar em 15, 20 repetições, aumente um pouquinho a carga e tente fazer cada vez mais. É assim que se progride, tá? Moral, posterior, a gente vai falar o quê? Do stiff. Pessoal, o stiff é um exercício extremamente difícil de ser executado. De verdade, é muito difícil. Até hoje eu não sei fazer um stiff perfeito da maneira que eu faço outros exercícios. O stiff você tem que ter um core bom para você executar ele. Você tem que ter muita... Amor, como é que se chama o nome? Consciência corporal. Precisa ter uma consciência corporal muito boa. Precisa conduzir o peso, precisa contrair com o glúteo. Eu contraio com o glúteo, dá certo. E para não doer nada, sempre começa com um pezinho muito pequeno. Mesa e cadeira flexora, puxando, é basicamente extensora. Você progrida até zerar. Quando você zera, se você faz, se quiser, faça um lateral até para equilibrar o volume muscular. Se você tá vendo que um tá maior do que o outro, mas é aquele negócio, zerou, o céu é o limite na quantidade de repetição, sem performance, sem crescimento muscular. Ah, eu consigo ter pernas boas pegando muito leve, fazendo poucas repetições. Mentira. Mentira. Dois exercícios bons, ótimos, para quem não tem muito boa estabilidade. Não tem aquela pessoa que quando vai fazer um agachamento, faz colocando o joelho para dentro, para fora, tem uma falta de estabilidade na base. Adução e abdução é movimentos de abrir e fechar. Aquelas máquinas que você senta nela, você fecha ou abre, perfeitas. A fechando vai trabalhar a parte interna das coxas e abrindo o glúteo. Tudo para ter uma melhor estabilização. Eu gosto muito desses exercícios para passar para gente que essa questão de ficar tremendo no agachamento. Mas só concluindo, não são exercícios que vai lhe gerar ganhos musculares expressivos. Um agachamento, um leg press, esse sim vai gerar um ganho muscular expressivo, é uma intensidade diferente. Vamos falar do glúteo. Mínimo, máximo e médio, são 3 musculaturas. As mulheres adoram treinar esse músculo, principalmente por causa da estética. Geralmente você vai perceber que um desenvolvimento do glúteo médio é a mulher ficar com o quadril mais para fora. E o desenvolvimento do glúteo máximo é para ficar com a bunda mais empinada. Nos homens, geralmente, um crescimento de glúteo bom vai gerar ele uma bunda mais quadrada, rígida, tá entendendo? Não vai ficar redondinho, até porque o homem não tem a quantidade de gordura que uma mulher tem. Há um certo preconceito dos homens treinarem glúteo. O homem não treina glúteo, geralmente não treinam para ficar com a bunda bonitinha. É para ter força de marcha, é para ter estabilidade na coluna, tá entendendo? É para ter rigidez de tronco. A gente só anda por causa do glúteo. Em termos de exercícios de glúteo, que toda pessoa tem que fazer, mulher ou homem, elevação pélvica livre é a melhor de todas. O glúteo é um músculo muito forte, então é um exercício que você consegue naturalmente colocar muito mais carga do que outros exercícios. Eu tô falando de uma questão de carga, é o seguinte, geralmente é muito fácil você ver uma menina de 60 quilos pegando com certa facilidade 100 quilos. E é normal, pelo menos eu vejo, é normal o homem estar fazendo entre 160 a 200 quilos, uma coisa comum. E o conselho que eu dou em relação à execução é sempre você colocar o joelho
direcionado para a ponta dos seus pés, da mesma maneira que um agachamento, um leg press é executado, você também tem que ter a condição de tronco. E no final do movimento, você tem que segurar e apertar a musculatura com força. E agora a gente vai falar do afundo ou da passada. Ambos são a mesma coisa, só que a passada são o mesmo exercício. O afundo é parado, uma perninha aqui, outra perninha lá, e a passada é você andando. O foco aí não é o peso, tá? É o tempo sob tensão e a quantidade de repetições que você vai fazer no exercício. Muita gente subestima, acha que um exercício como esse não é tão importante. É muito importante, principalmente se você quiser desenvolver pernas, vascularizar elas. Claro, se você tiver com uma capa de gordura fina. Para mulheres, para homens, um glúteo forte, resistente, alongado, tá entendendo? E eu tô falando de tudo que é o mais importante no treino de pernas. Nesse vídeo eu falo tudo que me ajudou e ajuda muita gente a evoluir. Vídeo como esse você só encontra aqui na Punho de Aço. Se inscreve, comenta do que você achou do que eu falei aqui, do que você achou do vídeo e dá aquele like.